Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, pela maravilhosa graça do Senhor, aqui estamos para mais um programa Semente de Vida. Queridos, nós estamos nessas programações que tivemos tratando de um assunto fino, de um assunto delicado, que é a eleição, a predestinação. E nós estamos apresentando a vocês a Bíblia, a palavra, porque tudo tem que estar baseada, tudo tem que estar fundamentado nesta preciosa palavra. Passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Se a palavra não passa, e a palavra é Deus, Deus não passa, Deus é infalível, onipotente, onisciente, onipresente. Então, eu penso que o melhor lugar para estarmos firmados é em sua preciosa palavra. Aqui em Romanos, no capítulo 4, nós vamos fundamentarmos ainda mais este assunto, esse tema que estamos tratando. Diz assim, Romanos 4,16, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então, nesta programação, nós vamos ver por um outro ângulo o que é estes eleitos. Em Romanos, no capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 13, diz assim, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Quando nós pegamos em Gálatas, no capítulo 3,
no versículo 16, nós encontramos a palavra nos dizendo assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. De acordo com Romanos, capítulo 4, versículo 16, nós encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão. E Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sob esta designação, porque diz: Abraão, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua, não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-la, porque aqui em Gálatas, no capítulo 3, ele identificou a posteridade no singular, com Jesus. E aí inclui estes filhos descendentes como filhos da promessa. E a promessa como tendo a ver com eleição, ou a escolha de Deus. E isto é exatamente o que nós estamos falando, isto é exatamente o que nós estamos sublinhando a todos vocês, amados irmãos, preciosos amigos e ouvintes, em os vossos corações. Eleição, a escolha de Deus. Estes que são de Deus são, por sua vez, a descendência real, são os eleitos de Deus, são os predestinados, ou seja, aqueles que foram previamente conhecidos por Deus, aqueles que estavam na mente de Deus, aqueles que estavam em seus pensamentos. Para que isto fique bem claro, nós estamos falando da verdadeira noiva de Cristo, esta que sempre esteve na mente de Deus, embora ela fosse expressa no tempo que o Senhor designou para que ela fosse expressa. Então, Deus determinou um tempo, ou seja, nos plantou no canteiro de cada era e, de antemão, através desse decreto, nós fomos surgindo neste tempo que ele determinou. E
nos tornamos expressos e, por sua vez, tomamos o nosso lugar no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim está a noiva, que é a literal semente da palavra falada. Embora a sua designação seja feminina, também foi chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente de que ela deva ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele. Ou seja, veio da mesma fonte, era eterna com ele e agora está sendo manifestada para tomar parte neste corpo de muitos membros, ao passo que outrora Deus, por sua vez, também foi manifestado em um membro, a saber, em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, eu não poderia deixar de vos transmitir isto. Por quê? Porque isto é a essência deste chamado real que Deus tem feito à sua noiva, aos seus filhos, em cada uma das 7 eras da igreja, porque a noiva de Cristo é gentia, exatamente como Ruth, uma gentia, uma moabita, e todavia estava tipificando a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu costumo dizer que tudo, na verdade, gira em torno de Cristo e a sua noiva. Então nós podemos chegar a uma conclusão. O Logos, que é Deus eterno, foi manifestado no Filho, em Jesus Cristo. A Bíblia diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E aquele ser eterno era o Pai, manifestado na carne. Por isso ganhou o título de Filho. E assim também nós, que éramos eternos em seus pensamentos, na nossa vez, no nosso tempo, nos tornamos a semente da palavra falada, composta por muitos membros, manifestado na carne. Portanto, aqueles pensamentos eternos agora foram manifestados na carne e são os filhos de Deus. Assim como somos chamados, nós não nos tornamos semente pelo renascimento, mas nós éramos semente e, portanto, renascemos, porque somente os eleitos podem renascer. A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente. No que não é semente, não há o que vivificar. Portanto, queridos, vamos nos mantermos
atentamente neste momento. E vamos considerarmos o passo seguinte. Redimir significa comprar de volta, restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, derramou o seu precioso sangue para nos comprar de volta, para nos trazer de volta a Ele. Portanto, Ele nos comprou de volta. A noiva, semente da palavra falada, foi comprada pelo precioso sangue de Deus. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Portanto, você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro que foi transformado numa ovelha. Isto é impossível, porque a Bíblia diz que cada semente deve produzir segundo a sua espécie. E não pode haver mudança. Embora nós estamos vivendo em uma era científica em que eles têm mudado, têm feito hibridizações, mas, todavia, nós, quando olhamos para o original, nós sabemos que o original ele tem que se manter exatamente como Deus assim o fez. E cada semente deve produzir segundo a sua espécie de vida. Produz a mesma espécie. Como nós estávamos nos pensamentos de Deus, nós fomos expressos na carne. E, portanto, teria que chegar um dia quando nós ouviríamos a sua voz, ou seja, a sua palavra. E ao ouvirmos a sua voz, então nós tomamos a consciência de nosso Pai nos chamando, e então reconhecemos que somos verdadeiros filhos de Deus. Ouvimos a sua voz claramente, como ele fez aquele filho pródigo. Ele clamou: salva-me, ó meu Pai. Estou retornando para ti. Portanto, um filho de Deus pode passar muito tempo até que ele um dia venha a reconhecer que é um filho. E, de fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história daquela águiazinha que foi chocada debaixo de uma galinha. E ali está um tipo verdadeiro do verdadeiro crente. Um fazendeiro, ele pegou um ovo do ninho de uma águia e colocou debaixo de uma galinha. No tempo devido, todos os ovos debaixo da galinha eclodiram. Os pintainhos entendiam-se bem com a mãe galinha, mas aquela águiazinha era o patinho feio da família. Não podia compreender o carcarejar e o ciscar e o buscar de alimento naquele monte de esterco. Ela não conseguia levar a vida. Estava
bastante confusa acerca de tudo. Mas um dia, lá em cima, nos altos céus, a águia-mãe que tinha posto aquele ovo avistou aquela águiazinha lá no chão. E ela lançou-se para baixo com tremenda velocidade e gritou com toda a sua voz para que ela subisse, para que ela voasse a encontrá-la. E ela nunca tinha ouvido aquele grito de águia, mas quando ela ouviu aquele grito, algo nela se agitou e ela desejou ardentemente lançar-se em direção a ela. Ela estava com medo de tentar. Novamente, aquela grande mãe águia gritou para ela: levante-se ao vento e venha. E ela gritou em resposta que estava com medo. Mais uma vez mais, ela gritou para que ela tentasse e batesse as suas asas e se arrojasse ao ar. E respondendo à sua mãe, ela elevou-se aos céus azul. Você sempre foi uma águia. Ela agitou como uma galinha por um pouco de tempo, mas nunca esteve satisfeita com aquela situação. Porém, um dia, quando ela ouviu o chamado da grande mãe águia, ela chegou ao seu lugar. E assim é quando um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus ouve o grito do precioso Espírito Santo pela palavra e então dar-se conta e então corre para o grande profeta águia para estar com ele nas alturas celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus, neste momento, te leve a refletir acerca desta pequena águiazinha que estava ali perdida naquele galinheiro, andando atrás da galinha, até que um belo dia ouviu o grande grito da grande mãe águia. E ela então estremeceu, se identificou e foi às alturas, porque ela pertencia às alturas. Será que você, que está agora me ouvindo nesse instante, não é uma destas águiazinhas perdidas, que está ouvindo este grande grito da mãe águia e que está ecoando no seu coração? Deus abençoe. Que o Senhor ilumine a sua alma nesse instante. Deus abençoe os vossos corações.